Olá, meus amigos, bom dia. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nesse instante. E convido a todos para iniciarmos a nossa reunião de todos os domingos. Acalmarem seus corações e que possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Divino Mestre, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos e de podermos, com mente e corações abertos, absorver da melhor forma possível tudo o que nos será passado diante das leituras e reflexões para o nosso aprendizado e para enriquecer cada vez mais os nossos dias. Novamente, meus amigos, bom dia. Hoje iremos abordar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a lição sobre justiça das aflições. E antes de iniciarmos propriamente essa lição, gostaria de ler para vocês aqui uma pequena lição do livro Sinal Verde para iniciarmos as nossas reflexões. Vou abrir de maneira aleatória. E a lição que nos é trazida é a lição 7, Sinal Verde, parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se destacar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Vejam vocês que, sendo o tema de hoje justiça das aflições, o quanto que nós, aproveitando essa lição do Fonte Viva, ou melhor, do Sinal Verde, não nos deparamos com certas semelhanças em nosso meio. Mas a própria lição nos traz a importância de, diante dessas dificuldades que nós temos com parentes, isso quando nós não somos essa dificuldade, né? De repente somos nós essa dificuldade na vida de algum parente. Então a lição nos traz para buscarmos a compreensão, porque como já muitas vezes não foi explicado, essas dívidas que nós trazemos, de alguma forma, em um certo momento, nós teremos que resolvê-las. Muitas vezes pode ser com um parente
que tenhamos algum tipo de problema, alguma diferença. A lição nos dá indicações daquilo que podemos fazer, daquilo que devemos fazer, na cautela, na orientação, na compreensão, na busca de entendimento, porque as diferenças que nós tivermos que resolver terá que ser feita agora. Porque se nós não fizermos, não apararmos essas arestas, com certeza, em uma próxima oportunidade, teremos que fazê-la. Então, que façamos agora, que tenhamos calma, paciência e principalmente amor para com esses que muitas vezes, de alguma forma, nos traz algum tipo de problema. E para abordarmos o nosso assunto de hoje, que é a justiça das aflições, meus amigos, eu gostaria de trazer para o início de nossa reflexão duas pequenas passagens que está no início do capítulo 5, uma trazida por Lucas e a outra por Mateus, que são as seguintes, para compreendermos a introdução dessa lição. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Esse trecho está em Mateus capítulo 5, versículos de 4 a 6 e 10. E a segunda, que também nos esclarece, é: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Está lá em São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. É fácil notar que as projeções trazidas pelos evangelistas nas palavras do Mestre nos dão a visão de que no futuro, todas essas situações, elas serão a seu tempo e ao tempo de cada um de nós, logicamente deixando claro o grau de ascensão de cada um de nós, quanto ao entendimento e aplicação dessas palavras, todos esses problemas serão resolvidos. Nos dá não só a visão do futuro, mas como a certeza que temos um futuro. Isso é o que é trazido para nós. E para continuar, eu gostaria de trazer mais umas questões, mais algumas, para que possamos refletir sobre elas. Como nós estamos reagindo diante das aflições? Estamos nós cumprindo aquilo que nos foi ensinado pelo Mestre? A primeira pergunta que cada um de nós, ou quem ainda não fez, é o porquê de determinadas situações acontecem conosco. Normalmente, de alguma forma, sempre reclamando. Parte comum a nós, seres humanos, quando não compreendemos ainda o verdadeiro sentido das aflições. E as questões para refletirmos juntos é: por que sofrem uns mais que os outros? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haver feito que justifique essas posições. Pelo menos dentro da nossa compreensão, que nesta vida muitas vezes nós não fizemos algo para merecer segundo a nossa avaliação. Por que uns nada conseguem ao passo que outros tudo possuem? Por que os bens e os males são tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude? Por que os homens virtuosos sofrem
ao lado dos maus que prosperam. Todas essas questões, todos esses questionamentos, nós vemos que ele é muito comum no nosso dia a dia. Nós, muitas vezes, olhamos para o nosso próximo e não concordamos. Poxa, mas eu trabalho, ralo de sol a sol, tudo mais, é uma dificuldade para mim haver um presente, uma conquista, e o outro não faz nada, vive na boa vida. Isso é muito comum. Mas será que realmente, acreditando como nós acreditamos na reencarnação, que cometemos algum erro nessa vida? Não trazemos nós algumas situações em que agora, diante dessas dificuldades, não estamos reparando um erro cometido? Temos que analisar com calma, temos que avaliar, porque o mestre foi muito direto quando, na descrição das bem-aventuranças, relativo ao nosso futuro. Então, se hoje estamos passando por uma determinada dificuldade, o que devemos aprender é como, de maneira clara, saber passar por essa dificuldade. É aquele processo de entendimento, é aquele processo de resignação, a maneira com que nós passamos por essa dificuldade. É o que realmente vai fazer com que nós tenhamos cumprido o objetivo agora, que diante da dificuldade nós conseguimos superá-la com fé, com amor, sabendo que nas bem-aventuranças trazidas pelo Mestre nos dão a certeza de maneira digna passar por essas situações. Um outro lembrete que nos é feito, aí vai muito realmente daquilo que nós verdadeiramente trazemos dentro de nós, que é o crer, é entender que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Sabemos do amor e da justiça divina que a cada um é dado o fardo conforme a sua condição. Mas muitas vezes nós esquecemos desse pequeno detalhe em realmente saber que Deus é justo, que Deus é bom e que Ele sabe perfeitamente que nós temos essa capacidade, mas deixa para que nós descubramos isso da melhor maneira. Essa situação, como nos traz a lição, tem um pequeno entretanto, e diz o seguinte: desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Realmente creio em Deus? Então, se eu creio, eu tenho certeza. Ele é perfeito em tudo o que faz. E é isso que deve direcionar o meu caminhar. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Logo, as vicissitudes, dificuldades que nós temos da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. É isso que nós devemos compreender. Se Deus é justo,
Então eu devo olhar para mim. Se eu conseguir descobrir o motivo, bem, mas se eu não conseguir, crendo como eu creio, aquilo está acontecendo por uma determinada causa. E se existe essa causa, abraçado como somos diariamente pelo amor divino, estamos ressarcindo e conseguindo seguir em frente. Aí é onde nós devemos entender que essas aflições, muitas vezes causadas por nós, ou ainda em algum instante querendo avançar de maneira mais firme rumo ao meu futuro, eu posso em algum momento ter escolhido passar por essa situação justamente para conquistar através dessa situação uma ascensão ou a ascensão de maneira mais rápida, mas não menos valorosa. Então, de acordo com a sabedoria divina, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que fazemos em tempo devido terá uma repercussão. E a repercussão dessa situação, ela se dará de acordo com aquilo que nós fizemos. Como bem dito, o semeador é livre, mas a colheita, com certeza, virá. O que significa que somos livres para agir da melhor maneira que quisermos, mas não poderemos escapar dos efeitos causados pelos nossos atos. Eles geram consequências. E agora, como passar por esses percalços da vida? Fazendo uma breve comparação com a dor que possamos ou não sentir, nos é esclarecido que a dor é um recurso terapêutico. Ela tem o poder de nos tratar. Pode parecer um masoquismo, mas não. A dor, a dificuldade, o problema é uma maneira de fazer com que nós consigamos ultrapassar essas dificuldades. A maneira com que nós passaremos por esse instante é que faz a diferença na nossa formação, na nossa condução de vida. Então a dor é inevitável? O sofrimento é opcional. A maneira que nós iremos sofrer com essa dor depende de como nós vamos encará-la. E isso sim é opcional. E tem uma frase do livro Iluminação Interior, Joana de Ângeles, que diz o seguinte: felicidade, portanto, não é ausência de dor, mas a perfeita compreensão de sua finalidade. Compreender a dor é o que nós temos que fazer para passarmos por ela e seguirmos o nosso caminho, seguirmos firme. Então a maneira de encarar essa dor é o que nos auxilia na nossa vida. E ainda, também de Joana de Ângeles, agora do livro Celeiro de Bênçãos, nos é trazido o seguinte para a nossa compreensão: indispensável valorizar a aflição, sopesando-a com discernimento, de modo a conduzi-la às fontes inexauríveis do Evangelho em clima de serenidade, respeito e amor. Ali todas as dores acabam, todas as lágrimas se enxugam, todos os aflitos são consolados. Então, quando nós nos apoiamos
no que nos foi trazido pelos evangelistas do Evangelho. Quando nós não simplesmente lemos, mas praticamos, colocamos como objetivo a ação de exercer o Evangelho em nossas vidas. Nós fazemos com que as causas das nossas aflições sejam diminutas. Elas se tornam quase nulas. Como dito ainda há pouco, a dor está ali. Ela é inevitável. Mas a maneira de se portar diante da dor é que faz a grande diferença para nós seguirmos em frente. Então nada adianta simplesmente ficarmos malgradando, resmungando daqueles problemas, daquelas dores que nós temos e deixarmos de lado o que aprendemos com o Evangelho, o que aprendemos com os ensinos do Mestre. A grande exemplificação do Evangelho se faz em forma de ações e não simplesmente de leitura. Praticando, como assim o Mestre nos ensinou, nós conseguimos fazer com que a nossa vida, em mais uma pequena passagem por esse orbe, nós consigamos o objetivo de subir mais um degrau em nossa jornada. Esse tema, meus amigos, logicamente, merece e tem ainda muita reflexão a ser feita, mas que possamos aproveitar esse tema de hoje para compreender o momento que estamos vivendo. São tantas informações, discussões, verdades, mentiras, muitas vezes nós não sabemos nem como agir, mas observemos de maneira tranquila tudo o que acontece no dia de hoje e busquemos no Evangelho a compreensão que isso é um momento, que é uma condição que vai passar, e nós, nesse momento principalmente, aqueles que têm maiores condições, aqueles que têm um maior discernimento, levar um pouquinho dessa nossa palavra, desse conforto, ao irmão que está em grau de desespero, que está deixando que essa aflição que todos nós estamos passando o tire de tal maneira do sério que acabe ou possa acabar cometendo atos impensados. Precisamos entender, meus irmãos, que as aflições elas são necessárias para o nosso crescimento e que podemos sim utilizar todas essas dificuldades para sermos mais fortes. Bom, meus amigos, essa foi a lição que nós tínhamos para trazer hoje e convido vocês para, a partir de agora, elevarmos mais uma vez os nossos pensamentos, que possamos nos tranquilizar. Vamos relaxar mente e coração nesse instante, depois de tantas informações. E com os pensamentos elevados ao Mestre Jesus, rogamos nesse instante a espiritualidade amiga
que possa acolher de nós toda a nossa boa vontade, amor ao próximo, e que possa transformar tudo isso em vibrações de amor, de paz, de saúde, e que essas vibrações possam ser conduzidas no envolvimento desse orbe para que ele se equilibre o mais rápido possível, que essas vibrações possam chegar a todos os nossos irmãos que passam por um grande grau de dificuldade nesse instante, que essas vibrações possam equilibrar nossos irmãos, fazendo com que eles se desvinculem das más influências, que essas vibrações possam chegar ao maior número de enfermos, auxiliando em seu equilíbrio e recuperação nesse instante. Agradeço novamente ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estar aqui reunido com vocês nesse início de domingo, e que possamos, todos nós, com um único pensamento, juntos com o Mestre Jesus e toda a espiritualidade, ser firmes no grande objetivo de auxílio a todos que estejam ao nosso alcance. Que façamos a cada dia o melhor de nós. Meus amigos, bom dia, um grande domingo a todos, e que possamos em breve nos reencontrar para buscar sempre um pouquinho mais de entendimento e de luz nas palavras do Mestre Jesus. Bom dia a todos.